Por favor, moço, aceita. É o melhor que a gente tem. A voz da menina sumiu no choro enquanto ela estendia o pãozinho dourado para o homem de terno ajoelhado na poeira. Otávio tremia, não pelo calor do asfalto, mas pelo olhar desesperado daquela criança. Ela chorava de fome, mas lhe oferecia comida. Ele segurou o pão com as mãos trêmulas e, ao sentir aquele cheiro inconfundível de erva doce, o tempo parou. O passado acabara de encontrá-lo. O calor do interior de Minas Gerais era sufocante naquele dia de terça-feira. Mas dentro do sedã preto blindado de Otávio Sampaio, o clima era sempre fresco, controlado, distante da realidade do mundo lá fora. Otávio era um homem de 65 anos, conhecido por sua frieza nos negócios e por ter construído um império no agronegócio partindo do zero. Ele não tinha tempo para distrações, não tinha paciência para atrasos e, diziam as más línguas, não tinha coração. Mas naquele momento, parado no acostamento da BR-262, Otávio parecia apenas um velho frágil. "O senhor está bem, seu Otávio?" perguntou Roberto, o motorista, olhando preocupado pelo retrovisor. "Quer que eu pegue uma água? O senhor está pálido." Otávio não respondeu. Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava a poucos metros do para-choque do carro. Ele abriu a porta traseira. O bafo quente do asfalto bateu em seu rosto, trazendo o cheiro de mato seco e poeira. Ele ignorou o suor que instantaneamente brotou em sua testa e caminhou. Seus sapatos italianos, que custavam mais do que a casa de muitas famílias daquela região, pisaram na terra batida e vermelha. Lá estava ela, uma menina. Não devia ter mais do que 5 ou 6 anos. Vestia um vestidinho amarelo desbotado, simples, mas limpo. O cabelo loiro estava preso em 2 tranças caprichosas, embora alguns fios rebeldes colassem em seu rosto molhado, porque ela estava chorando. Um choro sentido, soluçado, daquele que faz o peito de quem vê doer. Ao lado dela, havia um caixote de madeira improvisado servindo de mesa, e sobre o caixote, uma cesta de vime e uma tábua com pães caseiros. Pães dourados, bonitos, que brilhavam sob o sol. Otávio parou a 2 passos da menina. Ele era um gigante perto dela. O terno azul impecável contrastava violentamente com a simplicidade daquela criança na beira da estrada deserta. A menina, ao ver aquele homem alto e bem vestido se aproximar, encolheu-se. Ela limpou o nariz com as costas da mãozinha suja de terra e tentou engolir o choro, mas o soluço escapou. Otávio se agachou. O joelho da calça cara tocou a poeira, mas ele não se importou. Ficou na altura dos olhos dela. Olhos verdes, grandes, assustados e tristes. "Não precisa ter medo", disse Otávio. Sua voz, acostumada a dar ordens em salas de reunião, saiu estranhamente embargada. "Eu não vou te fazer mal." A menina fungou segurando com força um pãozinho que estava mordido pela metade na mão direita. O senhor é da polícia?" perguntou ela, com a voz fininha e trêmula. Otávio balançou a cabeça devagar. "Não, minha pequena, não sou polícia. Sou apenas um viajante." Ele olhou para a cesta de pães. Havia muitos ainda, quase todos. "Por que você está chorando tanto? Aconteceu alguma coisa? Você se machucou?" A menina olhou para o chão envergonhada. É que ninguém parou, moço." As lágrimas voltaram a encher os olhos dela. "O sol está muito quente e os pães vão ficar duros. E se eu não vender, a mamãe não vai ter o remédio dela hoje." Aquilo atingiu Otávio como um soco no estômago. Ele sabia o que era fome. Tinha sido um menino pobre antes de conquistar o mundo. Mas ver aquela criança, tão pequena, carregando o peso da sobrevivência de uma mãe doente, era cruel demais. "A sua mãe, ela está muito doente?" perguntou ele, tentando manter a voz suave. "Ela tosse muito. Sai sangue, moço." A menina sussurrou como se fosse um segredo terrível. Ela disse que ia ficar boa se eu vendesse os pães. Ela fez cedinho, antes do sol nascer. Mas eu deixei um cair na terra. Ela apontou para um pãozinho sujo no chão perto do pneu do carro. "Eu sou desastrada. A mamãe vai ficar triste. E eu tô com fome, moço, por isso comi um pedacinho desse aqui." Ela mostrou o pão mordido na mão. "Mas agora não posso vender esse também.
A inocência misturada com a culpa no rosto dela era insuportável. Otávio sentiu um nó na garganta que não sentia há décadas. Ele olhou para trás. Roberto, o motorista, observava a cena encostado no carro com uma expressão de pena. O milionário voltou a olhar para a menina. Qual é o seu nome? Aninha. Ana Clara, mas a mãe chama de Aninha. Muito prazer, Aninha. Eu sou o Otávio. Ele estendeu a mão grande. A menina hesitou. Olhou para a própria mão suja de farinha e terra, mas apertou a mão dele. O toque era leve, frágil. Aninha, escute o que eu vou te dizer. Otávio falou sério, mas com carinho. Você não é desastrada. Acidentes acontecem. E sabe de uma coisa? Eu estou com uma fome de leão. Eu e meu amigo ali no carro. Os olhos da menina se arregalaram. O senhor tá? Mas o pão é simples, moço. Não é pão de padaria chique. É desses mesmo que eu gosto. Otávio sorriu um sorriso raro. Quanto custa tudo? A menina paralisou. Ela olhou para a cesta cheia, depois para Otávio. Tudo? A cesta toda? Sim. Eu tenho uma reunião grande, muita gente vai querer comer. Quanto é? Ela começou a contar nos dedos atrapalhada, movendo os lábios. Ficou nervosa com a conta. Eu não sei contar tudo de uma vez, moço. Cada um é R$2. Otávio enfiou a mão no bolso interno do paletó e puxou a carteira de couro. Ele não contou as notas. Puxou um maço de notas de R$150. Havia ali talvez 2 ou 3 mil reais. Dinheiro de troco para ele, mas uma fortuna para ela. Ele pegou a mãozinha dela e colocou o dinheiro. As notas mal cabiam na palma da criança. Isso deve dar, não é? A menina olhou para o dinheiro e ficou pálida. Ela empurrou a mão dele de volta. Não. Não, moço. Isso é muito. Minha mãe falou que não pode aceitar esmola. A gente trabalha. Eu não sou pedinte. A dignidade daquela criança, vestida em trapos, rejeitando uma fortuna porque queria ser justa, fez os olhos de Otávio marejarem de verdade. Ele viu ali, naquela menina, o orgulho que ele mesmo tinha quando era jovem. Não é esmola, Aninha. Ele segurou as mãos dela com firmeza. É um negócio. Eu sou um homem de negócios. Eu estou comprando todos os pães e também estou pagando pela entrega, pela cesta e pelo seu tempo aqui no sol. É justo. Pegue. Por favor, pegue para o remédio da sua mãe. Ela olhou fundo nos olhos dele, procurando alguma mentira. Não encontrou. Devagar, fechou os dedinhos sobre as notas, amassando o papel colorido. Obrigada, moço. Que Deus lhe pague em dobro. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela, agora lavando um sorriso tímido. Agora me dê um desses pães. Eu preciso provar a mercadoria. Aninha pegou o pão mais bonito da cesta e entregou a ele. Otávio segurou o pão. Ainda estava morno, apesar do tempo. Ele levou à boca e deu uma mordida generosa. O tempo parou. O mundo ao redor de Otávio sumiu. O barulho dos grilos no mato, o calor do sol, o motor do carro ligado, tudo desapareceu. Aquele sabor. Não era um pão comum. Era uma massa levemente adocicada, com um toque de erva doce e um ingrediente secreto. Um toque de canela quase imperceptível no final. As memórias invadiram a mente de Otávio como uma enxurrada. Ele se viu com 10 anos de idade, na cozinha velha de sua avó, no sul do estado. Ele sentiu o cheiro do forno a lenha. Aquele pão, aquele sabor exato, específico, único, era a receita da sua família. Uma receita que sua mãe fazia. Uma receita que ele pensou que tivesse morrido com ela há 30 anos. Ele engoliu com dificuldade, sentindo o gosto se misturar com o amargo da saudade. Quem? Otávio precisou pigarrear para a voz sair. Quem fez esse pão, Aninha? Foi a mamãe. Ela acorda de madrugada para sovar a massa. Ela diz que o segredo é sovar com carinho e rezar uma Ave-Maria enquanto a massa descansa. A frase atingiu Otávio como um raio. Rezar uma Ave-Maria enquanto a massa descansa. Sua mãe dizia exatamente a mesma coisa. Exatamente. Ele olhou para a menina com outros olhos agora. Não era apenas pena. Era espanto. O coração dele batia descompassado,
uma suspeita louca começando a brotar em sua mente. Aninha, onde você mora? A menina apontou para uma estrada de terra estreita que entrava no meio do matagal, do outro lado da rodovia. Lá no fundo, moço, depois da porteira quebrada, na casa de tijolo sem reboco. Otávio levantou-se. Seus joelhos estalaram, mas ele não sentiu dor. Sentia uma urgência, uma necessidade desesperada de ver quem era essa mulher que fazia o pão da sua infância. «Roberto!» gritou ele, virando-se para o motorista. «Abra o porta-malas. Coloque a cesta de pães lá dentro. Com cuidado.» «Sim, senhor.» Roberto correu para atender, surpreso com a atitude do patrão. Otávio voltou-se para a menina. «Aninha, o sol está muito quente para você voltar a pé. E você está com muito dinheiro na mão, é perigoso. Eu vou te levar para casa.» A menina recuou um passo desconfiada. A mãe certamente a ensinara a não entrar em carros de estranhos. «Eu vou a pé, moço, é pertinho.» «Eu preciso falar com a sua mãe, Aninha», Otávio disse, e havia uma súplica em sua voz. «Eu preciso saber a receita desse pão. É para o meu restaurante.» Ele mentiu tentando convencê-la. «Se você me levar lá, eu compro a receita dela e vocês nunca mais vão precisar ficar nesse sol.» A promessa de nunca mais passar necessidade brilhou nos olhos da criança. Ela olhou para a estrada de terra longa e poeirenta, depois para o carro fresco e luxuoso. «O senhor jura que não é homem mau?» «Eu juro. Pela memória da minha mãe, eu juro.» Aninha assentiu. Roberto abriu a porta traseira para ela. A menina entrou tímida, com medo de sujar o banco de couro bege com seu vestido poeirento. Ela sentou na pontinha. Otávio entrou pelo outro lado. O carro arrancou suavemente, cruzando a pista e entrando na estrada de terra esburacada. O balanço do carro de luxo era suave, como um barco. «É geladinho aqui dentro», sussurrou Aninha, encantada. Otávio não conseguia tirar os olhos dela. Agora, de perto, sem o sol ofuscando, ele notou algo mais. O formato do nariz dela. Aquele jeitinho de mexer as mãos quando estava nervosa. Eram traços familiares. Familiares demais. A sua mãe... Qual o nome dela mesmo? Otávio perguntou, tentando parecer casual, embora suas mãos suassem frio. Clara. O nome dela é Clara. O nome não significava nada para ele. Otávio soltou o ar, decepcionado e aliviado ao mesmo tempo. Talvez fosse apenas uma coincidência incrível de sabores e receitas. «E o seu pai, Aninha? Ele mora com vocês?» A atmosfera no carro mudou. A menina baixou a cabeça olhando para os sapatos gastas. «Eu não tenho pai, moço. A mamãe disse que ele foi embora antes de eu nascer. Ela disse que ele era um homem importante, mas que não podia saber da gente.» O sangue de Otávio gelou. O ar-condicionado parecia ter baixado para 0 graus. Um homem importante. Otávio teve muitas aventuras no passado. Muitas mulheres passaram pela sua vida, enquanto ele construía sua fortuna. Ele nunca se casou, nunca teve filhos oficiais. Dedicou a vida ao dinheiro. Mas sempre houve rumores, casos mal resolvidos, amores deixados para trás em cidades por onde passava, comprando terras. Ele sabe de você. A voz de Otávio era um fio. A mamãe diz que não. Ela diz que ele ia ficar bravo se soubesse, que ele tem a vida dele e a gente só ia atrapalhar. Mas eu rezo todo dia para o Papai do Céu proteger ele, mesmo sem eu conhecer. Otávio sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto, algo que Roberto, olhando pelo retrovisor, nunca imaginou ver em 20 anos de serviço. O carro fez uma curva fechada na estrada de terra e a casa apareceu. Era humilde, como Aninha descrevera. Tijolos aparentes, telhas velhas, um quintal de terra batida com algumas galinhas magras. Mas havia flores plantadas em latas de óleo velhas na varanda, um sinal de que ali morava alguém que, apesar da miséria, não perdera a delicadeza. «É aqui», disse Aninha sorrindo. «Mãe! Mamãe!» O carro parou. Antes mesmo de Roberto abrir a porta, Aninha pulou para fora, segurando o dinheiro contra o peito como um tesouro. «Mãe, olha o que eu vendi! Um moço comprou tudo!» Otávio desceu do carro devagar. O sol voltou a castigar seus ombros.
Ele ajeitou o paletó sentindo-se um intruso naquele mundo de pobreza. Da porta escura da casa ouviu-se uma tosse seca, feia, carregada. Uma mulher apareceu na porta. Ela se apoiava no batente, magra, pálida, com olheiras profundas. Vestia uma roupa simples, mas limpa. Seus cabelos estavam presos num coque frouxo. Quando ela levantou os olhos e viu o carro preto importado e o homem de terno parado no meio do seu quintal, ela congelou. A cor fugiu ainda mais do seu rosto. Ela levou a mão à boca, abafando um grito ou uma nova tosse. Otávio tirou os óculos escuros para enxergar melhor. Ele semicerrou os olhos. Aqueles traços... O rosto estava marcado pela doença e pelo sofrimento, mas ele reconheceu. Não era um amor passageiro. Não era uma desconhecida. Helena? O nome escapou dos lábios de Otávio num sussurro incrédulo. A mulher na porta tremeu. Aninha olhou para a mãe, depois para o homem rico, confusa. Mãe, o nome da senhora não é Clara? Perguntou a menina. A mulher ignorou a filha. Seus olhos estavam fixos em Otávio, misturando pavor e uma mágoa antiga, profunda como o oceano. Ela deu um passo à frente cambaleando, mas mantendo a cabeça erguida. O que você está fazendo aqui? A voz dela era fraca, rouca, mas cortante como vidro. Veio terminar de destruir o que sobrou de mim, Otávio. Otávio sentiu o mundo girar. Helena, a filha do capataz da fazenda de seu pai. O único amor verdadeiro que ele teve na juventude. A mulher que ele abandonou há 30 anos porque seu pai ameaçou deserdá-lo se ele se casasse com uma caipira sem nome. Ele escolheu o dinheiro. Ele escolheu a herança. E ela sumiu no mundo. Ele olhou para a mulher destruída pela doença. Olhou para a menina loira de olhos verdes que segurava a mão dela. A matemática cruel bateu em sua cabeça. Aninha tinha 5 ou 6 anos. Não podia ser filha daquela época. Mas então quem era aquela criança? E por que Helena estava usando um nome falso e vivendo na miséria a apenas 50 quilômetros das terras dele? Vá embora, disse Helena. E então a tosse veio forte. Ela dobrou o corpo, cuspindo sangue num pano que tirou do bolso. Mamãe! Aninha gritou, largando o dinheiro no chão e correndo para abraçar as pernas da mãe. Otávio correu. Esqueceu a frieza. Esqueceu o terno, esqueceu o passado. Ele correu e segurou Helena antes que ela caísse no chão poeirento. Roberto, ligue o carro, agora! Otávio gritou com a mulher desmaiada em seus braços, leve como uma pluma. Vamos para o hospital. Enquanto carregava aquele corpo frágil para o banco de couro do seu Jaguar, Otávio sabia de uma coisa. Sua reunião de negócios estava cancelada. Sua vida antiga tinha acabado naquele instante. E os segredos que aquela casa guardava estavam prestes a mudar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. O Jaguar preto rasgava a rodovia como uma bala, ignorando radares e limites de velocidade. Dentro dele, o silêncio era quebrado apenas pelo choro baixinho de Aninha e pela respiração chiada e difícil de Helena, deitada no banco de couro com a cabeça no colo de Otávio. Mais rápido, Roberto! Ordenou Otávio sem tirar os olhos do rosto pálido da mulher, que um dia fora o amor de sua vida. Ligue para o Dr. Almeida no Hospital Santa Cecília. Diga que estou chegando com uma emergência grave. Quero a melhor equipe esperando na porta. Aninha, encolhida no canto do banco, olhava tudo com os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto um carro por dentro, muito menos sentido o cheiro de couro e perfume caro que ali existia. Mas o medo era maior que a curiosidade. A mamãe vai morrer, moço? A voz dela saiu trêmula, um fio de desespero. Otávio sentiu o coração apertar. Ele estendeu a mão livre e acariciou a cabeça da menina, sujando os dedos nas tranças empoeiradas. Não, minha querida, eu não vou deixar. Ele prometeu com uma determinação feroz que costumava usar apenas para fechar contratos milionários. Eu tenho dinheiro, Aninha, e hoje o dinheiro vai servir para alguma coisa que preste. Quando o carro cantou o pneu na entrada da emergência do hospital particular mais luxuoso da cidade, uma equipe de enfermeiros já aguardava com uma maca. A cena chamou a atenção de todos na recepção elegante. O grande Otávio Sampaio, o rei da soja,
descendo de seu carro de luxo, com o terno amassado e sujo de terra vermelha, carregando nos braços uma mulher que parecia uma moradora de rua e puxando pela mão uma criança descalça e suja. "Para a UTI agora", gritou um médico correndo ao lado da maca. Otávio tentou seguir a maca, mas uma enfermeira barrou sua passagem. "Senhor, o senhor não pode entrar lá. Precisa fazer a ficha na recepção e aguardar." "Você sabe com quem está falando?" Otávio rosnou, o velho autoritarismo voltando à tona. "Eu sei, senhor Otávio", disse a enfermeira, firme, mas gentil. "Mas lá dentro, o dinheiro não ajuda. Os médicos precisam de espaço. Fique aqui com a menina, ela precisa do senhor agora." Otávio parou. Ele olhou para baixo. Aninha segurava a barra do paletó dele com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela tremia da cabeça aos pés, sozinha num mundo de branco, luzes fortes e cheiro de álcool. Ele respirou fundo, engolindo a prepotência. "Tudo bem. Cuide dela. Cuide dela como se fosse a rainha da Inglaterra." Quando as portas duplas se fecharam, levando Helena, Otávio sentiu as pernas fraquejarem. Ele guiou Aninha até uma poltrona de couro na sala de espera VIP. "Está com fome, Aninha?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. A menina balançou a cabeça negativamente. "Só quero minha mãe." O moço de branco levou ela embora. "O moço de branco é médico. Ele vai consertar o que está quebrado na sua mãe." Otávio tentou sorrir, mas foi um esgar doloroso. Roberto, o motorista, apareceu na porta da sala de espera, segurando a cesta de pães que ficara no carro. "Patrão, o que faço com isso?" Otávio olhou para os pães. O cheiro adocicado ainda estava lá, trazendo memórias de um tempo em que ele era feliz e não sabia. "Deixe aqui, Roberto, e vá comprar roupas. Roupas para uma menina de 6 anos, sapatos, vestidos, tudo. E traga algo para eu comer e um suco para ela." Enquanto Roberto saía, Otávio pegou um dos pães da cesta. Ele partiu um pedaço e ofereceu a Aninha. "Coma. Você disse que estava com fome na estrada. Para ser forte e cuidar da sua mãe, precisa comer." Aninha pegou o pedaço de pão hesitante. Ela deu uma mordida pequena. "Moço!" Ela começou com a boca cheia. "Por que o senhor chamou minha mãe de Helena? O nome dela é Clara." Otávio suspirou, recostando a cabeça na parede fria. Como explicar aquilo para uma criança? "Aninha, há muito tempo, antes de você nascer, eu conheci sua mãe. E naquela época, o nome dela era Helena." "Ela era bonita?" perguntou a menina com inocência. "Ela era a mulher mais linda que eu já vi. Tinha os cabelos longos e pretos, e vivia com uma flor de hibisco atrás da orelha. Ela corria pelos campos da fazenda do meu pai e ria alto." Os olhos de Otávio marejaram. "Eu fui um tolo, Aninha. Eu a deixei ir embora. Por quê? O senhor não gostava dela?" "Eu gostava. Eu a amava. Mas eu amava mais isso aqui." Ele esfregou os dedos, sinalizando dinheiro. "Eu queria ser rico. E para ser rico, meu pai disse que eu não podia casar com a filha do capataz. Então eu fui embora para a capital e nunca mais voltei." Aninha ficou em silêncio, processando a informação com sua cabecinha de criança. "O senhor foi burro, moço", disse ela, com a sinceridade brutal das crianças. "A mamãe vale mais que dinheiro. Ela faz cafuné quando eu tô com medo do trovão. Dinheiro não faz cafuné." Otávio riu, uma risada curta e triste. "Você tem toda a razão, minha pequena. Eu fui muito burro." Horas se passaram. Roberto voltou com sacolas de roupas de marca, brinquedos e comida. Aninha comeu, trocou o vestido sujo por um conjunto rosa confortável e acabou adormecendo no sofá, exausta, abraçada a um urso de pelúcia que Roberto comprara. Otávio não dormiu. Ele ficou vigiando o sono dela, procurando no rosto da menina traços seus. Mas não encontrava. Os olhos verdes eram de Helena, o narizinho arrebitado também. Mas e o queixo? E a testa? Se Helena Clara foi embora há 30 anos, Aninha não podia ser filha dele. Seria neta. Mas Helena parecia ter uns 50 anos, talvez menos. A doença a envelhecera. Teria ela tido outra família? Outro amor? O pensamento causou um ciúme irracional em Otávio. Finalmente, a porta se abriu. O doutor, Almeida, um homem grisalho e sério, entrou na sala.
Otávio levantou-se num salto. Como ela está? O médico tirou os óculos e esfregou os olhos. A situação é delicada, Otávio. Ela tem uma tuberculose avançada que não foi tratada, agravada por uma desnutrição severa e anemia profunda. O pulmão esquerdo está muito comprometido. Se ela tivesse demorado mais 2 dias, não estaria viva. Otávio sentiu um frio na espinha. Ela vai sobreviver? Nós a estabilizamos. Entramos com antibióticos fortes e soro, mas o corpo dela está muito fraco. Ela não tem reservas de energia. Parece que ela tem deixado de comer para alimentar a criança. Otávio olhou para Aninha dormindo. Aquela mulher tinha se sacrificado, pedaço por pedaço, para manter a filha viva. Faça o que for preciso, Almeida. Traga especialistas de São Paulo, dos Estados Unidos, não me importa. Eu pago. O que ela precisa agora é descanso e reação ao medicamento. Ela acordou Otávio e está perguntando pela filha e por você. Eu posso vê-la? 5 minutos. Ela não pode se emocionar muito. Otávio ajeitou o terno, passou a mão no cabelo grisalho e seguiu o médico pelo corredor. O som dos aparelhos de monitoramento cardíaco era a trilha sonora daquele lugar. Ao entrar no quarto, ele viu Helena. Ela parecia minúscula na cama grande e branca, cheia de tubos e fios. Mas seus olhos estavam abertos. Assim que ela o viu, tentou se levantar, mas não teve forças. Onde está a Aninha? A voz dela era um sussurro rouco. Otávio se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Ela está dormindo na sala de espera, Helena. Está alimentada, limpa e segura. Eu prometo. Helena relaxou um pouco no travesseiro, mas seus olhos continuavam duros ao encarar Otávio. Por que você voltou? Perguntou ela. 30 anos, Otávio. 30 anos sem uma carta, sem uma notícia. Eu não sabia onde você estava, Helena. Eu procurei no começo. Mentira. Ela tossiu, e o monitor cardíaco apitou mais rápido. Você escolheu a herança do seu pai. Você nos trocou por terras e gado. Nos trocou? Otávio franziu a testa. Helena, quando eu fui embora, você estava sozinha. Helena desviou o olhar para a janela onde a noite já caía. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Não, Otávio. Eu não estava. Eu estava grávida de 2 meses. Eu ia te contar na noite em que você foi embora. Mas você nem se despediu. Só deixou um bilhete na porta da minha casa com dinheiro dentro. Dinheiro para o aborto, caso precisasse. Foi o que você escreveu. Otávio sentiu como se o teto tivesse desabado sobre sua cabeça. Ele cambaleou para trás, segurando na beirada da cama. Grávida, ele sussurrou. Mas Aninha tem 6 anos. Isso é impossível. Helena virou o rosto para ele novamente e havia uma dor infinita em seu olhar. Aninha não é minha filha, Otávio. O silêncio no quarto era ensurdecedor. O bip-bip da máquina parecia martelar no cérebro do milionário. Não é sua filha? Mas ela te chama de mãe. Aninha é minha neta. Helena soltou a bomba, fechando os olhos como se a confissão doesse. Ela é filha da sua filha, filha da Mariana. Otávio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele tinha uma filha chamada Mariana. Onde está a Mariana? Otávio perguntou com o coração disparado. Eu quero conhecê-la. Eu tenho uma filha. Helena abriu os olhos e agora eles estavam cheios de lágrimas de pura angústia. Você não pode conhecê-la, Otávio. Mariana morreu há 6 anos, no parto da Aninha. Ela morreu porque não tínhamos dinheiro para um hospital bom. Ela morreu num posto de saúde lotado, chamando pelo pai que nunca conheceu. A revelação foi um golpe físico. Otávio caiu de joelhos ao lado da cama. O homem poderoso, o homem que comprava tudo, estava de joelhos, esmagado pela culpa. Sua filha morrera porque ele foi mesquinho 30 anos atrás. Sua neta estava vendendo pão na estrada para não morrer de fome. Meu Deus! O que eu fiz? Otávio soluçou, escondendo o rosto nas mãos. Você construiu seu império, Otávio, disse Helena, com voz fraca, mas implacável. E o alicerce dele foi feito em cima dos ossos da nossa família. Me perdoe. Helena, pelo amor de Deus, me perdoe.
Ele chorava copiosamente segurando a mão fria dela, que agora não recuava, apenas permanecia inerte. "O perdão não traz a Mariana de volta", sussurrou ela. "Mas eu não tenho muito tempo, Otávio. Eu sinto que não tenho. E eu tenho medo." "Medo de quê? Eu estou aqui agora. Nada vai faltar para vocês." Helena apertou a mão dele com uma força surpreendente para alguém tão doente. Seus olhos se arregalaram em pânico. "Não é só da doença que eu tenho medo. É por isso que mudei meu nome para Clara. É por isso que nos escondemos naquele fim de mundo." Otávio levantou a cabeça, limpando as lágrimas, o instinto de proteção acordando. Escondida de quem? Do homem que engravidou a Mariana, o pai da Aninha. Helena tremia. "Ele é um homem ruim, Otávio. Um homem perigoso. Ele descobriu que a Mariana estava grávida e queria tirar a criança. Nós fugimos. Ele acha que o bebê morreu junto com a mãe. Mas se ele descobrir que a Aninha está viva e que ela tem o sangue dele, quem é ele?" A voz de Otávio mudou. Não era mais a voz de um velho arrependido. Era a voz do policial que ele nunca foi, a voz de um homem pronto para matar. "Diga o nome dele." "O nome dele é Rogério", sussurrou Helena, olhando para a porta com pavor. "Rogério Sampaio." O mundo de Otávio parou pela segunda vez naquela noite. Rogério Sampaio, seu sobrinho, o filho do seu irmão mais velho. O homem que Otávio preparava para ser seu sucessor na presidência da empresa, já que não tinha herdeiros. O homem que administrava as fazendas da região. "Meu sobrinho?" Otávio repetiu incrédulo. "O Rogério engravidou minha filha? A prima dele?" Ele a forçou, Otávio. Helena começou a chorar. "Ele a viu na cidade, achou bonita e... Ele é um monstro. Quando soube que ela estava grávida, ele ameaçou matar nós duas. Ele disse que não podia ter bastardos manchando o nome dele. Justo agora que ia herdar tudo de você." A fúria que subiu pelo corpo de Otávio era algo que ele jamais sentira. Era um fogo frio, mortal. Ele passou a vida inteira criando uma cobra dentro de casa. Ele ia deixar toda a sua fortuna para o homem que abusou de sua filha e causou a desgraça de sua neta. Nesse momento, a porta do quarto se abriu abruptamente. Não era o médico. Um homem alto, bem vestido, com um sorriso cínico no rosto e um celular na mão entrou no quarto. "Tio Otávio", disse Rogério abrindo os braços. "O Roberto me ligou. Disse que o senhor estava aqui com uma caridade. Fiquei preocupado. O senhor já não tem idade para essas emoções fortes." Helena soltou um grito abafado e puxou o lençol até o pescoço, tremendo violentamente. Rogério olhou para a cama. Seu sorriso vacilou por um segundo quando reconheceu os traços da mulher, mesmo envelhecida. Depois seus olhos correram pelo quarto. "E quem é essa senhora?" perguntou Rogério, fingindo inocência, mas com um brilho cruel nos olhos. "E soube que tem uma criança lá fora. Uma menina loirinha. Muito bonitinha." Otávio se levantou lentamente. Ele ficou entre a cama de Helena e o sobrinho. Seus punhos estavam fechados. "Saia daqui, Rogério", disse Otávio, com uma voz baixa e aterrorizante. "Mas, tio, eu vim ajudar. O senhor precisa descansar. Deixe que eu cuido de... tudo. Eu posso levar a menina para um lugar seguro. Se você tocar num fio de cabelo daquela menina..." Otávio deu um passo à frente, encarando o sobrinho mais jovem e mais forte. "Eu te mato com minhas próprias mãos." Rogério parou de sorrir. Ele percebeu. O velho sabia. O ar no quarto ficou pesado, elétrico. O confronto estava apenas começando. E Otávio sabia que, para salvar sua neta, ele teria que destruir sua própria família. O quarto de hospital parecia ter encolhido. O ar ficou rarefeito, pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar dentro daquelas 4 paredes brancas. Otávio Sampaio, o homem que comandava milhares de funcionários com um estalar de dedos, sentia agora o peso de seus 65 anos. Mas não era um peso de cansaço, era o peso da fúria. Rogério continuava parado perto da porta, com aquele sorriso de canto de boca que Otávio, por anos, interpretou como charme e inteligência, mas que agora via como a máscara de um predador. "O senhor está tenso, titio",
disse Rogério, dando um passo lento para dentro do quarto, como quem pisa em seu próprio território. Eu só vim ver como está a sua amiga. Helena encolheu-se na cama, puxando o lençol até o nariz. O medo em seus olhos era tão visceral que fez o estômago de Otávio revirar. Ela via naquele homem bem vestido o monstro que destruíra a vida de sua filha Mariana. Otávio não gritou, ele não explodiu. A raiva verdadeira, aquela que queima a alma, é silenciosa e fria. Ele caminhou devagar, até ficar cara a cara com o sobrinho. Otávio era mais baixo, mais velho, mas naquele momento parecia uma montanha intransponível. Eu não vou repetir, Rogério. A voz de Otávio saiu baixa, controlada, vibrando com uma ameaça mortal. Saia deste quarto, saia deste hospital. E se eu vir você a menos de 10 metros daquela menina lá fora, eu esqueço que você tem o meu sangue. O sorriso de Rogério vacilou. Ele viu algo nos olhos do tio que nunca tinha visto antes. Ódio, puro e simples. Rogério era esperto. Ele sabia quando recuar para não perder a guerra numa batalha inútil. Tudo bem, tudo bem. Rogério levantou as mãos em sinal de rendição, mas seus olhos, frios como gelo, não sorriam. O senhor está nervoso. Deve ser o estresse. Vou deixar o senhor cuidar da sua caridade. Mas cuidado, tio Otávio. O senhor já não é mais um garoto. Essas emoções podem matar. Com essa última frase, carregada de um duplo sentido macabro, Rogério girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com força desnecessária. Assim que a porta se fechou, Otávio soltou o ar que prendia nos pulmões. Suas pernas tremeram. Ele se virou para Helena. Ele já foi. Ele não vai te machucar. Nunca mais. Helena chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo para o travesseiro. Ele sabe, Otávio, sussurrou ela, a voz entrecortada pela tosse. Ele viu a menina. Ele sabe que a Aninha é a cara da Mariana. Ele vai tentar terminar o serviço. Ele vai ter que passar por cima do meu cadáver, garantiu Otávio, segurando a mão dela. Mas agora eu preciso que você descanse. Eu preciso ver a Aninha. Traga ela para cá, suplicou Helena. Não deixe ela sozinha lá fora, por favor. Otávio assentiu e saiu do quarto apressado. O corredor do hospital parecia interminável. Seu coração batia descompassado, não por doença, mas pelo pavor de chegar à sala de espera e não encontrar a neta. Rogério tinha acabado de sair. E se ele tivesse pego a menina? Otávio quase correu, ignorando os olhares curiosos das enfermeiras. Ao chegar à recepção VIP, parou bruscamente. O sofá de couro estava vazio. O urso de pelúcia estava caído no chão, de bruços. O sangue de Otávio gelou. O mundo girou. Roberto! Ele gritou, um grito que fez a recepcionista derrubar o telefone. Do banheiro masculino, no fundo do corredor, saiu Roberto, o motorista, secando as mãos num papel toalha, com uma expressão tranquila que mudou para pânico ao ver a cara do patrão. Cadê ela? Rugiu Otávio, agarrando o motorista pelo colarinho do terno. Eu disse para você cuidar dela. Calma, patrão, ela está ali. Roberto apontou desesperado para um canto da sala que ficava escondido atrás de uma grande planta ornamental. Otávio soltou o motorista e correu para ver. Lá estava ela. Aninha estava sentada no chão atrás do vaso de plantas, brincando com as bonecas novas que Roberto comprara. Ela tinha se escondido. Ao ver o avô, ela ainda não sabia que ele era avô. A menina sorriu, mostrando os dentes pequenos. O moço mau passou aqui, tio Otávio, disse ela baixinho, como quem conta um segredo de espião. Otávio agachou-se, o alívio lavando sua alma, mas a tensão voltando instantaneamente. Que moço mau, Aninha? Aquele com cheiro de perfume forte, que fala sorrindo, mas o olho não ri. A descrição infantil era perfeita para Rogério. Ele parou aqui, ele olhou para o sofá. Mas eu sou boa de esconde-esconde. A mamãe me ensinou a me esconder quando gente estranha chega. Otávio sentiu uma mistura de orgulho e tristeza profunda. Uma criança de 6 anos treinada para se esconder. Aquilo era o retrato do medo em que Helena e ela viveram. Você foi muito esperta, Aninha. Muito esperta. Ele pegou a menina no colo, apertando-a contra o peito.
Ela era leve, frágil, mas o coraçãozinho batia forte contra o dele. O mesmo sangue. A continuação da vida dele. Onde está o Roberto? Perguntou ele, virando-se para o motorista com um olhar severo. Fui ao banheiro, senhor. Foi questão de 1 minuto. Não existe 1 minuto quando se trata da vida da minha neta, Roberto. Otávio disse a palavra neta em voz alta pela primeira vez. O som da palavra pareceu preencher a sala. Roberto arregalou os olhos. Neta. O senhor disse neta. Sim, Roberto. Neta. E a partir de agora, a sua única função na vida é ser a sombra dela. Se uma mosca pousar nela sem permissão, a culpa é sua. Estamos entendidos? Sim, senhor. Perfeitamente. Roberto endireitou a postura, assumindo a gravidade da missão. Ele era leal a Otávio há 20 anos e nunca gostara de Rogério. Pegue as coisas. Vamos para o quarto da Helena. Ninguém fica sozinho. De volta ao quarto, o clima era de velório, apesar de estarem todos vivos. Otávio colocou Aninha sentada numa poltrona ao lado da cama da avó. A menina segurou a mão de Helena, beijando os dedos magros da mulher. A vovó tá dormindo? Perguntou Aninha, confusa com os aparelhos. A mamãe. A vovó está descansando. Otávio corrigiu-se. Aninha, escute. A Helena é sua vovó. Ela te criou como mãe porque sua mãe virou estrelinha. Você sabia disso? Aninha assentiu com a cabeça. A mamãe Clara disse que minha mãe de barriga chamava Mariana. Mas a mãe Clara é minha mãe de coração. Isso mesmo, e eu... Otávio engoliu em seco. Como dizer aquilo? Eu sou o pai da Mariana. Os olhinhos verdes de Aninha se arregalaram. Ela olhou para Otávio, depois para Helena, processando a informação. Então, o senhor é meu vovô? O vovô rico que a mãe dizia que morava no castelo? Otávio sorriu tristemente. Não moro num castelo, mas sou seu vovô, e vou cuidar de vocês agora. Aninha desceu da poltrona e caminhou até Otávio. Ela tocou o rosto dele com a mãozinha quente. O senhor demorou, vovô. A gente esperou muito. A frase foi como uma facada no peito de Otávio. Ele abraçou a neta, escondendo as lágrimas no cabelo dela. Eu sei, minha querida, eu sei, mas eu cheguei. E ninguém mais vai machucar vocês. Enquanto a cena emocionante acontecia, o celular de Otávio tocou. Era um número privado. Ele se afastou um pouco para atender, sinalizando para Roberto ficar na porta. Alô? Otávio? É o Mendes. Era o delegado-geral da Polícia Civil, um amigo antigo de Otávio. A voz dele estava séria. Você me pediu para investigar a placa daquele carro que estava rondando sua fazenda semana passada, lembra? Lembro, Mendes. Mas agora eu tenho problemas maiores. Estou no hospital com... Escute, Otávio. Mendes o interrompeu. Isso é importante. O carro está no nome de um laranja, um sujeito com ficha suja até o pescoço, mas nós rastreamos os pagamentos. Quem paga o aluguel do carro e o serviço do sujeito é uma empresa de fachada. Tá, e de quem é a empresa? Otávio perguntou, já sentindo o gosto amargo da resposta na boca. Da holding que administra seus bens, Otávio. A assinatura digital é do seu sobrinho, Rogério Sampaio. Otávio fechou os olhos. A traição era completa. Rogério não estava apenas esperando a morte do tio. Ele estava monitorando, talvez até planejando acelerar o processo. Mendes, eu preciso de um favor. Um favor pessoal e urgente. Diga, meu amigo. Eu estou no Hospital Santa Cecília. Minha vida e a vida da minha família estão em risco. O Rogério esteve aqui e me ameaçou veladamente. Eu preciso de homens. Homens de confiança. Não quero empresa de segurança privada, porque o Rogério controla os contratos. Quero policiais da velha guarda. Amigos nossos. Entendi. Estou mandando 2 viaturas descaracterizadas e 4 homens armados agora mesmo. Eles vão ficar na sua porta. Obrigado, Mendes. E mais uma coisa. Comece a investigar a morte de Mariana Sampaio há 6 anos, numa cidadezinha chamada Rio das Pedras. Quero saber tudo. Laudo, testemunhas, tudo. Ao desligar o telefone, Otávio sentiu uma mão no seu ombro. Era o Dr. Almeida. O médico parecia preocupado. Otávio, precisamos conversar. É sobre a Helena.
Otávio sentiu um frio na barriga. O que houve? Ela piorou? Os exames de sangue chegaram. O médico baixou o tom de voz, olhando para Aninha que brincava no chão. A tuberculose é grave, mas tratável. O problema é que encontramos outra coisa, uma insuficiência cardíaca severa. O coração dela está muito fraco, Otávio. Provavelmente sequela de uma febre reumática não tratada na infância, agravada pela desnutrição extrema dos últimos anos. O que isso significa? Otávio perguntou, temendo a resposta. Significa que ela não vai aguentar muito tempo, Otávio. O coração dela está trabalhando no limite. Qualquer emoção forte, qualquer susto, pode ser fatal. Estamos fazendo o possível, mas ela precisa de paz. Absoluta paz. Otávio olhou para Helena, que dormia um sono agitado na cama. Ela tinha dado a vida para proteger a neta. Ela tinha suportado a fome, a doença, o medo e a perseguição de Rogério. E agora, que o socorro tinha chegado, o corpo dela estava desistindo. Ela vai ter paz, Almeida. Custe o que custar. Naquela noite, o quarto de hospital virou uma fortaleza. 4 policiais à paisana montavam guarda no corredor. Roberto dormia numa cadeira encostada na porta, por dentro. Otávio não dormiu. Ele passou a noite sentado entre a cama de Helena e o sofá onde Aninha dormia, segurando a mão de uma e vigiando a outra. Ele pensou em sua vida, nos negócios, nas fazendas, nos milhões acumulados. Tudo parecia cinza, sem valor. A única riqueza real estava ali, naquele quarto de cheiro estéril. Pela manhã, Helena acordou melhor. A cor tinha voltado um pouco às suas bochechas. Ela conseguiu comer uma sopa e sorriu ao ver Aninha desenhando com lápis de cor. Ela desenha bem, não é? Disse Helena, a voz fraca, mas orgulhosa. Puxou a mãe. A Mariana adorava desenhar. Otávio sorriu. Vamos colocar ela na melhor escola de artes do país, se ela quiser. Otávio, Helena ficou séria. O Rogério, o que você vai fazer? Eu já comecei a me mexer, Helena. Ele não vai tocar em nada meu. Vou deserdá-lo. Vou tirar tudo dele. Helena balançou a cabeça, preocupada. Você não entende. O Rogério não liga para o dinheiro só pela riqueza. Ele é obcecado pelo poder. Se você tirar tudo dele, ele se torna um animal encurralado. E animais encurralados atacam para matar. Deixe que ele ataque. Eu estou pronto. Mas Otávio estava errado. Ele não estava pronto para o que viria a seguir. Por volta do meio-dia, a televisão do quarto estava ligada no noticiário local, sem som. Otávio lia e-mails no celular, preparando a reunião com seus advogados para revogar as procurações de Rogério. De repente, uma tarja vermelha apareceu na tela da TV. Plantão urgente. Otávio aumentou o volume por instinto. A repórter, com cara de preocupação, falava em frente a um prédio em chamas. Incêndio de grandes proporções atinge agora a sede administrativa do Grupo Sampaio, no centro da cidade. Bombeiros tentam controlar as chamas que começaram no andar da diretoria e do arquivo jurídico. Ainda não há informações sobre vítimas, mas sabe-se que muitos documentos importantes foram perdidos. Otávio levantou-se, derrubando a cadeira. O arquivo jurídico. Onde estavam os originais dos testamentos, das escrituras das terras e, principalmente, as provas de desvios que ele começava a reunir contra o sobrinho. O celular de Otávio tocou. Era Rogério. Otávio atendeu, os dedos brancos de tanto apertar o aparelho. O que você fez, seu desgraçado? A voz de Rogério do outro lado era calma, quase alegre, com o som de sirenes ao fundo. Eu? Eu não fiz nada, tio. Estou aqui fora, chorando a tragédia da nossa empresa. Um curto-circuito, disseram. Uma pena, não é? Todos os documentos queimados, inclusive aquele testamento antigo onde o senhor me deixava tudo. Você acha que isso me impede de fazer um novo? Rosnou Otávio. Não, não impede. Que a voz de Rogério ficou gelada. Mas o senhor vai precisar estar vivo para assinar, não é? E vai precisar estar mentalmente são. O que você quer dizer com isso? Tio, o senhor sumiu da empresa, foi visto na estrada agindo como louco, catando mendigos, e agora está trancado num quarto de hospital gastando fortunas com desconhecidos.
Eu já entrei com um pedido de interdição judicial, alegando demência senil. O juiz é meu amigo de golfe. A liminar deve sair ainda hoje. Otávio sentiu o sangue ferver. Rogério estava tentando declará-lo louco para assumir o controle total imediatamente. Você nunca vai conseguir. Eu tenho testemunhas. Eu tenho o Mendes. O Mendes? Aquele delegado aposentado? Rogério riu. Tio, acorde. O mundo mudou. O dinheiro compra tudo, lembra? Foi o senhor quem me ensinou. Enquanto conversamos, a assistência social está a caminho do hospital. Assistência social para quê? Para recolher a menor Ana Clara que está sob a guarda de um idoso instável e de uma mulher moribunda sem documentos. Ela vai para um abrigo, tio. Um abrigo bem longe, onde acidentes acontecem. Otávio desligou o telefone. O pânico pela primeira vez superou a raiva. Ele olhou para Aninha e Helena. Eles estão vindo, disse Otávio, tirando o soro do próprio braço. Ele havia tomado vitaminas devido ao estresse. Eles querem levar a Aninha. Não! Helena gritou, tentando se levantar. Não deixe, Otávio. Nunca. Otávio virou-se para Roberto. Roberto, tire o carro da garagem. Agora. Não vamos usar a saída principal. Vamos sair pela lavanderia. Mas, doutor, a dona Helena, ela não pode sair dos aparelhos. Roberto alertou desesperado. Otávio olhou para Helena. Ela estava pálida, respirando com dificuldade. Tirar ela dali era uma sentença de morte. Deixar ela ali com Rogério no comando era uma sentença pior. Helena olhou nos olhos dele e tomou a decisão. Vá, Otávio. Leve a menina, fuja com ela. Eu não vou te deixar, Otávio negou. Se eles pegarem a Aninha, eu morro de qualquer jeito, Helena disse com uma força que não tinha. Leve minha neta para longe desse monstro. Salve o que restou da Mariana, eu fico. Eu seguro eles aqui. Eu digo que não sei para onde vocês foram. Helena. Otávio chorou. Vá. Agora. Antes que eles cheguem. Batidas fortes soaram na porta do quarto. Senhor. Otávio Sampaio? É do Conselho Tutelar. Abra a porta, por favor. Temos um mandado judicial. Era tarde demais para sair pela lavanderia. Eles estavam encurralados. Otávio olhou para a janela. Quarto andar. Impossível. Ele olhou para a porta onde os policiais de Mendes deveriam estar. Onde estão os guardas? Murmurou ele. Devem ter sido afastados pelo mandado judicial, disse Roberto, trancando a porta com a chave e empurrando a poltrona para bloquear a entrada. As batidas ficaram mais fortes. Abram ou vamos arrombar. Otávio pegou Aninha no colo. A menina chorava, abraçada ao pescoço dele. Vovô, eu tô com medo. Eu estou aqui, meu anjo. Eu estou aqui. Otávio olhou para Helena. Ela estendeu a mão. Ele a segurou. Proteja ela, Otávio, disse Helena. Faça o que você não fez por mim. Seja homem. Seja pai. A porta começou a estalar. Eles estavam arrombando. Otávio olhou ao redor, desesperado, buscando uma saída, uma arma, um milagre. E então, seus olhos caíram sobre o carrinho de limpeza que uma enfermeira havia deixado esquecido num canto do quarto, perto do banheiro, antes da confusão começar. Dentro dele, havia um uniforme de funcionário do hospital. Uma ideia louca, arriscada e desesperada surgiu. A porta cedeu com um estrondo. Mas quando Rogério e os oficiais entraram no quarto, triunfantes, encontraram apenas Helena na cama, tossindo, e Roberto parado de braços cruzados. A janela estava aberta, as cortinas balançando ao vento. Rogério correu até a janela e olhou para baixo. Nada. Onde eles estão? Gritou Rogério, agarrando Roberto pelo colarinho. Roberto sorriu. O senhor demorou, patrãozinho. O pássaro já voou. Rogério bufou de ódio. Ele se virou para seus capangas. Fechem as saídas da cidade. Bloqueiem as contas. Achem aquele velho e a menina. Eu quero eles vivos ou mortos. Enquanto isso, no corredor de serviço, 2 andares abaixo, um faxineiro idoso empurrava um grande carrinho de roupa suja em direção à saída de lixo. Dentro do carrinho, escondida sob lençóis manchados, Aninha prendia a respiração abraçada ao seu urso de pelúcia, enquanto o faxineiro Otávio Sampaio, o homem mais rico da região,
empurrava sua carga mais preciosa para a liberdade incerta da noite. A caçada havia começado. O cheiro era insuportável, uma mistura ácida de água sanitária, suor e roupas de doentes. Otávio Sampaio, o homem que costumava viajar apenas em jatinhos particulares com assentos de couro branco, estava agora encolhido em posição fetal dentro de um carrinho de lona suja no baú escuro de um caminhão de lavanderia. Mas ele não sentia nojo. Ele sentia apenas o corpinho quente de Aninha tremendo contra o seu peito. A menina soluçava baixinho, abafando o choro no ombro do avô. Chiu, já vai passar, minha querida. O vovô tá aqui, sussurrava ele no ouvido dela, enquanto o caminhão dava solavancos violentos nos buracos do asfalto. O caminhão parou depois do que pareceram horas. As portas traseiras se abriram e a luz amarela de um poste de rua invadiu a escuridão. O motorista, um senhor humilde que devia favores antigos a Roberto, fez um sinal rápido. Saiam rápido, doutor Otávio. Estamos na Zona Leste, perto da favela do Gato Preto. Aqui a polícia do seu sobrinho não entra fácil. Mas também não é lugar para gente da sua classe. Otávio desceu, as pernas dormentes, segurando Aninha no colo. Ele olhou ao redor. Ruas de terra, casas sem reboco empilhadas umas sobre as outras, esgoto correndo a céu aberto. Era o Brasil que ele via apenas nos noticiários do alto de sua torre de vidro. Agora era o seu refúgio. Ele não tinha dinheiro. Sua carteira ficara no hospital na pressa da fuga. Não tinha celular, pois Roberto o instruíra a jogar fora para não ser rastreado. Ele tinha apenas a roupa de faxineiro do corpo e a neta nos braços. E agora, vovô? Perguntou Aninha, olhando com medo para um cachorro magro que latia na esquina. A gente vai morar na rua? Otávio ajeitou a menina nos braços, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros mais do que qualquer crise financeira. Não, Aninha. Nós vamos encontrar um amigo. Otávio caminhou pelas vielas escuras. Ele procurava um endereço que guardava na memória há 15 anos. Rua da Paz, número 30. Era a casa de Dona Benedita, uma antiga cozinheira da fazenda que ele ajudara a pagar uma cirurgia para o filho. Otávio esperava que a gratidão tivesse validade longa. Ao encontrar a casa, uma construção simples de portão azul descascado, ele bateu palmas. Uma senhora negra de cabelos brancos e lenço na cabeça apareceu na janela. Ela apertou os olhos. Quem é? Já é tarde para pedir esmola. Benedita, sou eu, Otávio Sampaio. A mulher arregalou os olhos. Ela abriu o portão correndo, puxando-os para dentro, como se o diabo estivesse nos calcanhares deles. Valha-me Deus, seu Otávio, o que fizeram com o senhor? Tá parecendo um fugitivo. E essa menina linda? Estamos fugindo, Benedita. Otávio sentou-se numa cadeira de plástico na cozinha simples, exausto. Preciso de abrigo. Só por esta noite. Ninguém pode saber. Benedita não fez perguntas. O pobre sabe quando é hora de calar e acolher. Ela esquentou um café ralo, fritou ovos e arrumou um colchão na sala. Enquanto Aninha comia os ovos com fome, Otávio olhava para a TV pequena ligada no canto da sala. O noticiário estava passando. A foto de Otávio, uma foto antiga e séria, ocupava a tela. Continua desaparecido o empresário Otávio Sampaio. Segundo a família, ele sofreu um surto psicótico devido à idade avançada e fugiu do hospital levando uma criança que estava sob a guarda do Estado. O sobrinho, Rogério Sampaio, faz um apelo emocionado. A imagem cortou para Rogério. Ele estava na frente do hospital com os olhos vermelhos. Provavelmente de cebola, pensou Otávio com ódio, segurando um microfone. Tio Otávio, por favor, volte. O senhor não está bem, nós te amamos. Devolva a menina para que ela possa ser cuidada. Não piore as coisas. Mentiroso! Gritou Aninha, apontando o garfo para a TV. Vovô não é doido. Ele é mau, vovô. Ele está fingindo. Otávio desligou a TV. Suas mãos tremiam. Rogério estava jogando o jogo perfeito. Ele transformara a vítima em vilão e o vilão em herói salvador. Benedita, disse Otávio, virando-se para a cozinheira. Eu preciso usar o telefone do vizinho. Preciso ligar para um número. É nossa única chance. Otávio precisava falar com Mendes. O delegado era a única lei que restava.
Ele foi até o bar da esquina, usou as últimas moedas que Benedita tinha para o orelhão. Discou o número pessoal de Mendes. Chamou 1, 2, 3 vezes. Mendes falando. Mendes, sou eu. Não diga meu nome. Sussurrou Otávio, cobrindo o bocal com a mão. Otávio, graças a Deus. Onde você está? A cidade inteira está caçando você. O Rogério colocou uma recompensa de 50 mil reais por informações. 50 mil. Otávio riu com amargura. Minha cabeça ficou barata. Mendes, eu preciso de ajuda para tirar a Aninha daqui. Eu tenho provas contra o Rogério. A Helena, ela sabe de coisas. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Otávio, você não sabe. Não sei o quê. A Helena faleceu. O mundo de Otávio parou. O barulho do bar, o pagode tocando ao fundo, os carros na rua. Tudo ficou mudo. O que você disse? Hoje, no final da tarde. Uma parada cardíaca logo depois que o Rogério entrou no quarto com os advogados. O hospital emitiu o laudo agora há pouco. Otávio deixou o fone pendurado pelo fio. Ele encostou a testa no metal frio e sujo do orelhão. Um uivo de dor subiu pela sua garganta, mas ele o engoliu. Helena morrera. Ela ficara para trás para salvá-los e pagara com a vida. Rogério a matara. Talvez não com uma arma, mas com o medo, com a pressão, com a maldade. Otávio sentiu as lágrimas quentes lavarem seu rosto sujo de fuligem. Ele falhara. 30 anos atrás. E agora de novo. Alô? Otávio. A voz de Mendes gritava no fone pendurado. Otávio pegou o fone de volta. Sua voz agora era gelo. Ele vai pagar, Mendes. Ele vai pagar com sangue. Não faça nenhuma loucura, Otávio. O Rogério rastreou essa ligação. Saia daí agora. Eles estão indo para a Zona Leste. Otávio largou o telefone e correu. Correu como se tivesse 20 anos. Ele entrou na casa de Benedita esbaforido. Acorde a menina, Benedita, temos que ir agora. Mas era tarde demais. O som de sirenes invadiu a rua estreita. Luzes vermelhas e azuis giravam nas paredes da sala humilde, criando um cenário de pesadelo. Pneus cantaram lá fora. Raiam com as mãos para cima. A voz amplificada por um megafone tremeu as janelas. Otávio correu para a janela e espiou pela fresta. Não era a polícia oficial. Eram carros pretos, SUVs blindadas. Homens armados com fuzis, vestindo preto, cercavam a casa. Eram os seguranças de Rogério. Vovô, Aninha acordou chorando, agarrando-se às pernas dele. Benedita, vá para o banheiro e tranque a porta, ordenou Otávio. Isso é comigo. Eu não deixo o senhor, disse a valente cozinheira, pegando uma faca de cozinha. Não, eles vão matar todos nós se reagirmos. Cuide da sua vida, mulher. Otávio olhou para Aninha. Ele se agachou e segurou o rostinho dela com as 2 mãos. Escute bem, Aninha. O vovô vai ter que sair ali fora. Não vai, vovô, eles vão te pegar. Eles vão me pegar de qualquer jeito, mas se eu sair, eles não machucam você. Eu quero ir junto. Não, você vai ficar quietinha aqui. O vovô promete que vai voltar. Eu prometo. Ele beijou a testa dela, um beijo demorado, sentindo o cheiro de inocência que ele jurou proteger. Otávio levantou-se. Ele ajeitou a roupa de faxineiro, ergueu o queixo e caminhou para a porta. Ele não era mais o faxineiro. Ele era Otávio Sampaio. E ele ia cair de pé. Ele abriu a porta. 10 armas apontaram para o peito dele. Não atirem! Gritou uma voz conhecida. Rogério saiu de trás de um dos carros. Ele vestia um terno italiano impecável, que contrastava absurdamente com a lama da rua da favela. Tio Otávio, que decadência! Rogério sorriu, negando com a cabeça. Olha para o senhor, o rei da soja, escondido num barraco. Onde está a Helena, seu assassino? Otávio avançou um passo, mas 2 brutamontes o agarraram, torcendo seus braços para as costas. Ele gemeu de dor, sentindo o ombro velho estalar. A tia Helena? Descansou. Finalmente. Rogério fez um bico de falsa tristeza. O coração dela não aguentou a emoção de ver a polícia chegando. Uma pena. Menos uma testemunha. Digo, menos um problema para a família. Eu vou te matar.
Otávio se debatia, mas era inútil. Levem a menina, ordenou Rogério, ignorando a fúria do tio. 2 homens entraram na casa. Ouviram-se gritos de Benedita, o choro desesperado de Aninha chamando vovô, e depois o silêncio quando a trouxeram para fora, esperneando no colo de um gigante armado. Solta ela! Gritou Otávio, caindo de joelhos quando um dos guardas lhe deu um chute na barriga. Rogério caminhou até Aninha. Ele tocou o queixo da menina, analisando-a como quem analisa um bezerro no leilão. Tem os olhos da Mariana mesmo. Incrível. O DNA não nega. O que você vai fazer com ela? Otávio cuspiu sangue na bota de Rogério. Com ela? Nada demais. Um orfanato bem longe, no interior do Amazonas, talvez, onde ninguém faz perguntas e as crianças crescem para serem úteis. Você é um demônio. E o senhor é um velho tolo que perdeu tudo. Rogério fez um sinal. Coloquem o velho no meu carro. A menina vai na van. Não! Aninha! Otávio gritou enquanto era arrastado. Ele viu a neta sendo jogada dentro de uma van escura. A porta bateu. O último som que ele ouviu foi o grito dela sendo abafado. Otávio foi jogado no banco de trás da SUV de Rogério. O sobrinho sentou-se ao lado dele, tranquilo, tirando um fiapo invisível do paletó. O carro arrancou, deixando a favela para trás. Para onde você está me levando? Para me matar? Perguntou Otávio, derrotado. Ele não tinha mais forças para lutar. Helena morta. Aninha sequestrada. Ele preferia a morte. Rogério riu. Ele abriu uma garrafa de água mineral e bebeu um gole calmamente. Te matar? Não, tio. Isso seria muito fácil e muito perigoso. O corpo aparece, a perícia investiga. Muita dor de cabeça. Eu tenho um plano melhor. Que plano? O sanatório. A papelada já está pronta. Demência avançada, agressividade, delírios de perseguição. O senhor vai passar o resto dos seus dias num quarto acolchoado, babando e tomando remédios, enquanto eu administro o império que o senhor construiu. Otávio fechou os olhos. Era o fim. Mas antes de te internar... Rogério virou-se para ele e o sorriso desapareceu. Seus olhos ficaram pretos, malignos. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que a Helena ia te contar, mas morreu antes. Eu não quero ouvir as suas mentiras. Ah, mas essa é a verdade, tio. A mais pura verdade. Rogério se aproximou, sussurrando como uma serpente. O senhor passou os últimos 2 dias chorando pela morte da sua filha Mariana, não é? Chorando porque eu causei a morte dela há 6 anos. Você a matou. Você a engravidou e a deixou morrer sem médico. Rogério soltou uma gargalhada alta, genuína, que gelou a alma de Otávio. Tio, o senhor é tão ingênuo. Helena te disse que a Mariana morreu porque ela queria te proteger. Proteger a filha da vergonha. Do que você está falando? Rogério tirou o celular do bolso. Ele deslizou o dedo na tela e virou o aparelho para Otávio. Na tela havia um vídeo ao vivo. Era uma imagem granulada, em preto e branco, de uma câmera de segurança. Mostrava um quarto pequeno, sem janelas, parecido com uma cela de prisão. Dentro do quarto, havia uma mulher sentada numa cama, penteando uma boneca velha. Ela parecia ter uns 30 anos. Estava magra, com o olhar vago, catatônico. Mas Otávio reconheceu. Ele reconheceu a menina que ele vira crescer nas fotos que Helena mandava e ele queimava sem abrir. Ele reconheceu os traços. Mariana? O nome saiu da boca de Otávio como um sopro de vida e morte. Ela não morreu, tio. Rogério sussurrou triunfante. Quando ela engravidou de mim e ameaçou contar tudo para o senhor, eu não a deixei morrer. Isso seria desperdício. Eu a tranquei. Otávio olhava para a tela, paralisado pelo choque. Sua filha estava viva. Viva e prisioneira. Eu a mantive numa clínica clandestina na fronteira com o Paraguai por 6 anos. Continuou Rogério, saboreando cada palavra. Dopada. Esquecida. Enquanto a Helena achava que ela tinha morrido no parto, porque eu troquei os bebês e os corpos no hospital público. Eu entreguei um cadáver de indigente para a Helena enterrar. Você enterrou outra pessoa no lugar da minha filha? Otávio sentiu o vômito subir. A crueldade daquele plano era inconcebível. Sim, e a Mariana continua lá, viva. O meu pequeno segredo.
a minha garantia. Se algum dia o senhor tentasse algo, eu a usaria. Mas agora... Bom, agora ela é só uma despesa. Rogério guardou o celular. Amanhã, quando o senhor estiver internado e a menina estiver no orfanato, eu vou mandar desligar a Mariana. Finalmente. Queima de arquivo. Naquele momento, algo quebrou dentro de Otávio. Mas não foi a esperança. Foi a barreira da civilidade. Foi o limite humano. Ao saber que sua filha estava viva, respirando, sofrendo, e que seria morta amanhã, o velho Otávio Sampaio morreu. E no lugar dele, nasceu uma fera. Otávio não gritou. Ele não chorou. Ele olhou para Rogério e, pela primeira vez na vida, sorriu. Um sorriso aterrorizante, cheio de sangue nos dentes. Você cometeu um erro, Rogério, disse Otávio, com uma calma assustadora. É? E qual foi? Rogério zombou, ajeitando a gravata. Você me disse que ela está viva. Otávio olhou para as próprias mãos algemadas. Enquanto minha filha estiver viva, eu sou imortal. E eu vou sair daqui. E eu vou buscar você no inferno. O carro entrou nos portões de uma clínica psiquiátrica de muros altos, sob a chuva que começava a cair. Mas Rogério não percebeu. Ele não percebeu que, ao revelar seu maior segredo para torturar o tio, ele tinha acabado de dar a Otávio a única coisa que o faria destruir o mundo para escapar. Um motivo real para viver. A guerra não tinha acabado. A guerra tinha acabado de começar. O quarto de isolamento da clínica psiquiátrica Recanto da Paz era frio como um túmulo. Paredes acolchoadas, uma luz branca forte demais no teto e uma maca de ferro chumbada ao chão. Otávio estava amarrado pelos pulsos e tornozelos com faixas de couro grosso. Um enfermeiro parrudo, com cara de poucos amigos, preparava uma seringa com um líquido amarelado numa mesa de metal. Não se preocupe, vovô, disse o enfermeiro, dando um piparote na seringa para tirar o ar. O Dr. Rogério pediu o coquetel do esquecimento. O senhor vai dormir igual um anjo, e quando acordar, nem vai lembrar o próprio nome, quanto mais de menina ou herança. Otávio não se debateu. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Ele precisava de foco. A raiva que sentia não podia ser desperdiçada em gritos. Tinha que ser combustível. Moço! Gemeu Otávio, fazendo uma careta de dor. Meu peito! O enfermeiro revirou os olhos. Não vem com essa. Coração velho reclama mesmo. Não, é sério. Otávio começou a tremer o corpo, simulando uma convulsão, babando um pouco pelo canto da boca. Sua respiração ficou ofegante, sibilante. O remédio... Eu sou alérgico. O enfermeiro hesitou. Se o paciente morresse antes da injeção, seria muita papelada. E o chefe queria o velho vivo e babando, não morto. Merda! Praguejou o enfermeiro, largando a seringa e correndo para soltar as correias do peito de Otávio para ouvir o coração. Ei, respira, velho, não morre agora não. Foi o erro dele. No momento em que o enfermeiro inclinou a cabeça sobre o peito de Otávio, a convulsão parou instantaneamente. Com uma força que não vinha dos músculos, mas da alma de um pai desesperado, Otávio jogou a cabeça para a frente. Sua testa colidiu com o nariz do enfermeiro num estalo seco e brutal de osso quebrando. O homem urrou de dor, levando as mãos ao rosto ensanguentado e cambaleando para trás. Otávio ignorou a dor na própria cabeça. Com as mãos ainda presas, mas com o tronco livre, ele girou as pernas para fora da maca e, num movimento único, chutou a virilha do enfermeiro com toda a força que restava em suas pernas de 65 anos. O enfermeiro caiu de joelhos, sem ar, vomitando. Otávio mordeu a fivela de couro que prendia seu pulso direito. Puxou, roeu, rasgou com os dentes até sentir o gosto do couro velho e do próprio sangue na gengiva. A fivela cedeu. Livre. Ele soltou a outra mão e os pés em segundos. Pegou a seringa que estava na mesa. O enfermeiro tentava se levantar tonto. Otávio o agarrou pelo colarinho e encostou a agulha no pescoço dele. Onde está o Rogério? Sussurrou Otávio. A voz dele era de um fantasma vingativo. No escritório do diretor, assinando a internação. Gaguejou o homem aterrorizado. Otávio injetou o líquido na perna do enfermeiro.
O homem apagou em 10 segundos. Otávio pegou as chaves do bolso do homem, vestiu o jaleco branco por cima da roupa suja e saiu para o corredor. A clínica estava silenciosa. Era madrugada. A chuva batia forte nas janelas, abafando os passos dele. Ele caminhou até a ala administrativa. Viu a luz acesa debaixo da porta da diretoria. Ouviu a risada de Rogério. Sim, doutor. Tudo resolvido. O velho já foi medicado. A menina? A van já deve estar chegando no ponto de entrega. Nunca mais ninguém vai ouvir falar desses caipiras. Otávio não esperou. Ele não planejou. Ele apenas agiu. Ele chutou a porta com o calcanhar. A madeira estalou e a porta se abriu violentamente, batendo na parede. Rogério estava sentado na cadeira de couro do diretor, com os pés sobre a mesa, segurando uma taça de conhaque. O diretor da clínica, um homem baixo e careca, estava ao lado, contando um maço de dinheiro. Os dois pularam de susto. Tio Otávio? Rogério derrubou a taça. O conhaque manchou o tapete persa. Como diabos? Otávio trancou a porta atrás de si e jogou a chave pela janela quebrada. A festa acabou, Rogério. Rogério recuperou a compostura. Ele puxou uma gaveta da mesa e tirou um revólver prateado. O senhor é persistente, tenho que admitir, mas burro. Veio aqui para morrer? Eu vim buscar o telefone, disse Otávio, caminhando calmamente em direção à arma apontada para seu peito. Onde está a localização da Mariana? Dê mais um passo e eu atiro, gritou Rogério, a mão tremendo levemente. Ele nunca tinha atirado em ninguém. Mandava os outros fazerem. Atire, desafiou Otávio. Mas acerte na cabeça, porque se você errar, eu vou arrancar seus olhos. Nesse momento, sirenes. Muitas sirenes. O som vermelho e azul invadiu a sala pelas janelas, iluminando o rosto suado de Rogério. Um megafone soou lá fora, abafando a chuva. Aqui é a Polícia Civil. O prédio está cercado. Rogério Sampaio, largue a arma. Rogério correu para a janela, incrédulo. Como? Quem chamou eles? Otávio sorriu. Eu não disse que tinha ligado para o Mendes. Ele rastreou o meu telefonema do orelhão, Rogério. Ele sabia que você ia me trazer para cá. Você mordeu a isca. Enquanto você achava que estava me caçando na favela, a equipe tática do Mendes estava seguindo o seu carro. Mentira! Rogério virou a arma para a porta, desesperado. A porta explodiu. Homens de preto com escudos balísticos invadiram a sala. Granadas de luz estouraram. Rogério, cego e atordoado, disparou um tiro para o teto antes de ser placado por 3 policiais. Otávio permaneceu parado, imóvel no meio do caos como uma estátua de pedra. O delegado Mendes entrou na sala com o colete à prova de balas sobre o terno. Ele caminhou até Rogério, que estava algemado no chão, sangrando pelo nariz. Rogério Sampaio, você está preso por sequestro, cárcere privado, fraude, incêndio criminoso e tentativa de homicídio. Mendes olhou para Otávio e piscou. Otávio correu até o sobrinho caído. Ele se abaixou e enfiou a mão no bolso do paletó de Rogério, arrancando o celular. A senha! Gritou Otávio. Qual é a senha? Rogério riu, com os dentes sujos de sangue. Vai pro inferno, velho. Mendes se aproximou e pisou, com força calculada, na mão de Rogério. O osso estalou. A senha, rapaz. O juiz não está vendo. 1985, gritou Rogério chorando. Otávio desbloqueou o celular. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia digitar. Ele foi na galeria de vídeos, encontrou o vídeo da câmera de segurança. Clicou em detalhes do arquivo. Lá estava. Coordenadas de GPS. Sítio Boa Esperança, Rodovia das Emas, quilômetros 42, Ponta Porã. Mendes! Otávio mostrou o celular. É na fronteira. Ela está lá. E a Aninha? Perguntou Otávio, o coração falhando uma batida. Mendes sorriu e colocou a mão no radiocomunicador. Tragam a encomenda. Um policial entrou na sala trazendo Aninha no colo, enrolada num cobertor térmico. Vovô! Otávio caiu de joelhos. Aninha correu e se jogou nos braços dele. Os dois choraram ali, no chão do escritório, misturando lágrimas de pavor e alívio. Eu tive tanto medo, vovô. A van fede a cigarro.
Acabou, meu anjo. Acabou. O lobo mau foi preso. Otávio olhou para Mendes. Eu preciso ir buscar a minha filha. Agora. O helicóptero da polícia está abastecido no pátio, disse Mendes. Vamos trazer a Mariana para casa. A viagem até a fronteira durou 3 horas. Para Otávio, durou 3 séculos. Quando o helicóptero pousou no pasto daquele sítio isolado, a operação foi rápida. A polícia local já tinha cercado a casa. Otávio não esperou o limpo dos policiais. Ele correu para dentro da casa velha e úmida. O cheiro de mofo era sufocante. Ele abriu porta por porta. Quarto vazio. Cozinha suja. Banheiro imundo. E então, uma porta de metal no porão. Trancada com cadeado. Um policial estourou o cadeado com um alicate gigante. A porta se abriu, rangendo. Na escuridão, sentada num colchão fino no chão, estava ela. Mariana. Ela levantou o rosto, protegendo os olhos da lanterna do policial. Estava pálida, quase translúcida. Seus cabelos estavam longos e emaranhados. Ela vestia uma camisola encardida. Não me batam. Tais sussurrou ela com a voz de uma criança assustada. Eu tomei o remédio, eu juro. Otávio sentiu as pernas cederem. Ele entrou no quarto, ignorando o cheiro, a sujeira, tudo. Mariana? Chamou ele suavemente. A mulher parou. Ela inclinou a cabeça como se ouvisse uma música antiga e esquecida. Essa voz... Ela semicerrou os olhos. Papai? Otávio desabou. Ele a abraçou, envolvendo aquele corpo frágil e trêmulo. Sou eu, minha filha. Sou eu. O papai veio te buscar. Nunca mais ninguém vai te trancar. Nunca mais. Mariana não chorou. Ela parecia não ter mais lágrimas. Ela apenas encostou a cabeça no peito do pai e fechou os olhos, suspirando profundamente, como se estivesse prendendo a respiração há 6 anos. O Rogério disse que o senhor tinha morrido, murmurou ela. O Rogério mentiu sobre tudo, mas ele nunca mais vai mentir. Vamos para casa, filha. E o meu bebê? Ela perguntou com medo da resposta. Ele disse que meu bebê nasceu morto. Otávio afastou-se um pouco para olhar nos olhos dela. Ele sorriu e foi o sorriso mais verdadeiro de sua vida. Ah, minha filha, eu tenho uma surpresa para você. 1 ano depois, o sol da manhã dourava os campos da fazenda Sampaio. Mas agora não havia mais seguranças armados nem cercas elétricas opressoras. O portão estava aberto. Na varanda da casa grande, reformada e cheia de flores, uma mesa de café da manhã estava posta. Não era um banquete de luxo. Era uma mesa farta, simples e acolhedora. Otávio estava sentado na cabeceira. Ele não usava mais terno. Vestia uma camisa de flanela xadrez e calça jeans. Seu rosto tinha mais rugas, mas seus olhos brilhavam com uma paz que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Na ponta da mesa, Mariana ria. Ela ainda tinha cicatrizes na alma, fazia terapia 3 vezes por semana e, às vezes, acordava gritando à noite. Mas ela estava viva. Ela tinha engordado, cortado o cabelo e voltado a pintar quadros, colorindo a casa com sua arte, e correndo pelo jardim, perseguindo um cachorro vira-lata gordo chamado Valente, estava Aninha. Vovô! Vovô! Gritou a menina, correndo para a varanda com as bochechas coradas. O pão tá pronto. Mariana levantou-se e foi até a cozinha, voltando com uma cesta de vime. O cheiro invadiu a varanda. Aquele cheiro, erva doce, um toque de canela, o cheiro da infância de Otávio. O cheiro que começara tudo naquela beira de estrada. Mariana colocou a cesta na mesa. A receita da vovó Helena, disse Mariana, sorrindo para o pai. Aninha me ajudou a sovar. Otávio pegou um pão. Estava quente. Ele olhou para a filha e para a neta. Sabe, disse Otávio com a voz embargada, eu perdi 30 anos correndo atrás de números numa conta bancária. Eu achei que era um homem rico. Ele partiu o pão e passou manteiga. Mas eu era um miserável. Ele olhou para o céu azul, onde sabia que Helena estava olhando por eles. Só hoje, sentado aqui com vocês comendo esse pão.
Só hoje eu sei o que é ser bilionário de verdade. Aninha subiu no colo dele e lhe deu um beijo estalado na bochecha. Te amo, vovô. Também te amo, minha pequena vendedora de pães. Otávio mordeu o pão. Tinha gosto de saudade, mas, principalmente, tinha gosto de recomeço. E assim, o homem que quase perdeu a alma para o dinheiro, encontrou a eternidade no abraço de sua família.